Olha, nós estamos dedicando a nossa pauta no mês de março a mulheres. Eu digo aqui com recorrência que a voz feminina vai ser a voz do século XXI. Já está sendo. Cada uma de nós em uma posição diferente, nas nossas condições, com o que permitem, com o que deixam, com o que a gente conquista e com o que a gente briga para ter. Na política, especialmente, as mulheres têm ocupado uma posição muito estratégica, quando o olhar e o arquétipo feminino define políticas públicas que impactam não só as nossas vidas como mulheres, mas a vida do ser humano que a nós mulheres interessa, porque somos nós que colocamos seres humanos no mundo. E aí eu estou com uma deputada estadual aqui do nosso estado, Piauí, que é uma referência. Ela já ocupou cargos importantes e estratégicos na vida política, mas pessoalmente ela inicia a vida dela como assistente social, com formação acadêmica, mas já direto no meio do centro do que é a ebulição, que precisa ser incluído socialmente, através de invasões que ela via e que ela percebia em lugares em que ela morava, através da percepção de ver o que realmente impacta a vida das pessoas, como essa lei, que é uma lei que colocou o Piauí no mapa e colocou o Brasil no mapa, porque se colocou o Piauí como sendo o primeiro estado a ter um estatuto voltado para a gordofobia, né? Isso, na verdade para a obesidade, mas a invisibilidade, mas a gente coloca assim porque a gente precisa combater esse preconceito de gordofobia. Defina gordo, defina o que é realmente um problema de saúde e que desafios as pessoas que estão cada vez mais obesas no Brasil e no mundo enfrentam. Por que não se tem uma política pública voltada para isso? E a deputada Simone Pereira, a nossa convidada aqui hoje no nosso programa, enxergou isso claramente no mandato dela e ela colocou o Piauí e o Brasil, porque o Piauí foi o primeiro estado. Então, o Brasil entrou no mapa em relação à questão da obesidade, que é uma questão séria no mundo inteiro. Então, dito isso, eu vou passar para ela. Acho que a gente tem muito o que conversar hoje, né? A deputada é de Floriano, não, ela não nasceu em Teresina, porque ela é muito atuante em várias cidades, principalmente na capital. Ela está no seu primeiro mandato como deputada estadual na nossa Assembleia Legislativa aqui no Piauí, e ela defende políticas de proteção social, de grande alcance, até porque a formação dela é de assistência social. E já ocupou cargos importantes, não só em município, mas também no estado do Piauí. Ela tem uma experiência de mais de 30 anos de vida pública. Então, no primeiro mandato, ela sabe exatamente para quem ela está legislando, a vida de quem ela está impactando positivamente. Então, ela já presidiu o Conselho Municipal do Direito da Mulher, foi diretora do Departamento de Proteção e Direitos da Criança e do Adolescente, do Serviço Social aqui do nosso estado, foi secretária executiva da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, está vendo como ela está aí há muito tempo atuando, assessora técnica da Associação Piauiense dos Municípios, a nossa PPM, secretária estadual de Defesa Civil, coordenadora do Desenvolvimento Social e Lazer, o CDSOL, como é conhecido, e secretária de Estado do Agronegócio e Empreendedorismo Rural, a SEAGRO, que foi uma secretaria que ela implantou. Começou com ela. Você nasceu para ser inovadora, nasceu para abrir caminhos, não é, deputada? A gente olha para a sua atuação e a gente nem começou a falar do seu interesse, da sua atuação como deputada estadual, como parlamentar, e a gente já percebe claramente que existe legitimidade na sua jornada. Isso começou de muito tempo, você nasceu para ser essa mulher, brilhar, impactar a vida das pessoas. Bem-vinda ao Falando Nisso. Obrigada, obrigada. É uma honra estar aqui com você. Mas veja bem, Maia, os desafios, eles sempre aconteceram na minha vida, né? E eu sempre tive a seguinte máxima: ou eu fico lamentando e sofrendo, ou eu levanto e vou à luta e busco mudar a minha realidade. Então, assim, a minha vida sempre foi de muitos desafios. Eu me casei muito jovem, fui mãe muito jovem, né? Hoje já tenho, inclusive, 5 netos. E também, como a grande maioria das mulheres, tive que ser mãe e pai, né? Então, isso faz com que a gente ganhe uma força que nem a gente sabe que tem. Verdade. Né? Então, eu tinha que exercer a maternidade com muita responsabilidade e buscar ser um exemplo para meus filhos. Eu acho que o maior exemplo que
a gente pode deixar é a coragem de enfrentar os desafios da vida. Não lamentar, mas enfrentar. E a gente vê que você começou na política através de movimentos sociais e movimentos comunitários que nortearam a sua atuação. Porque, assim, eu imagino que você começa como assistente social sem saber, ou pelo menos sem ter a certeza, talvez clareza, mas sem ter a certeza que seria deputada estadual depois e que começaria a ocupar cargos tão importantes e ser chamada para ocupar pastas importantes. Como isso começou? Por que você escolheu a assistência social? Veja bem, como eu falei, a questão dos desafios, né? Há mais de 30 anos atrás, eu fui morar na região da Grande Pedra Mole, onde moro até hoje, né? E eu estava fazendo o meu trabalho de TCC, o meu projeto de conclusão, do trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal. E estava iniciando um processo de ocupação do que hoje é a Vila Cidade Jardim. Que você fundou a Associação de Moradores. Exatamente. Então, o que foi que eu fiz? Eu, com medo do desconhecido, com 2 filhos pequenos, sozinha, eu decidi me aproximar daquelas pessoas. E resolvi mudar o meu tema de TCC e comecei a trabalhar em cima de organização de movimentos comunitários. Né? E passei para dentro daquela comunidade, comecei a organizar um movimento, principalmente levando um processo de conscientização da importância de estar organizado de forma legítima e legal para que se possa buscar as reivindicações para o desenvolvimento, para a melhoria de qualidade de vida, para mais oportunidades. Sim. E a gente fez a associação e, quando a gente concluiu esse processo, outras comunidades da região começaram a me procurar buscando essa ajuda. Né? Não tinha um objetivo político partidário. Foi natural. Foi natural. Por quê? Porque a gente organizava um movimento, né? Mas a gente ficava muito no campo do protesto, da indignação. Aí eu comecei a ver que, se não tivesse um envolvimento político partidário para que as portas das instituições pudessem ser abertas e as reivindicações pudessem chegar até a comunidade, a gente não ia avançar. A gente ia ficar no campo do protesto. Não adiantava protesto sem uma voz. Não adiantava. Então, foi o momento em que a gente começou essas discussões mais político-partidárias. Na verdade, eu não tinha, na época, nenhuma intenção de ser candidata, de ocupar um cargo, mas de ter algum envolvimento que pudesse abrir as portas. A assistência social me ajudou muito, porque nessa época, a gente estava ainda num processo de implantação do Sistema Único da Assistência, da Lei Orgânica da Assistência Social, né? Então, a gente não tinha assistência social como política pública de direito, mas mais como a questão da caridade, né? Da filantropia. E aí a gente mudou essa visão, vendo a assistência social como política pública de direito, mostrando para as pessoas que é dever do Estado proporcionar a igualdade de direitos a todo cidadão. Então, isso ajudou muito dentro desse processo, e eu sempre acreditei que a necessidade de você levar o conhecimento real das coisas para que as pessoas possam saber por que elas estão lutando. Sim, né? Então, a gente sempre trabalhou... Tem a consciência, né? A gente sempre trabalhou nesse sentido. E aí as coisas começaram a acontecer naturalmente. Né? A questão das assessorias técnicas, ela aconteceu porque foi um momento em que os CRAs estavam sendo implantados nos municípios, por conta desse boom da política da assistência. Né? Eu comecei a trabalhar implantando CRAs, aí veio a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que teve que ser implantado. Que você participou do processo de implantação do Estatuto. Participei do processo de implantação, inclusive fazendo eleições de conselhos tutelares nos municípios, capacitando os conselheiros tutelares, ou seja, era uma política nova, que lógico que tudo novo tem uma certa resistência, então as pessoas não entendiam direito o que era aquilo, a questão da garantia de direito, as pessoas confundiam muito a política de proteção e de garantia, como você, por exemplo, você trabalhar com adolescente infrator, tem muito essa visão de que você está protegendo o bandido, está protegendo o marginal, sim, e você não tem a visão de um contexto, né, que gerou aquela condição. Então, assim, era um momento difícil, nós avançamos muito, e hoje eu assim, olho para trás e eu digo a você, eu faria tudo novamente. Pois é, você já está atuando há um tempo que te permite lançar políticas inovadoras. Essa questão do Estatuto da Pessoa com Obesidade, que é uma lei de sua autoria, de junho do ano passado, portanto, muito recente, junho de 2023, isso, que coloca
o Brasil no mapa, porque se o Piauí foi o primeiro estado a ter uma lei como essa, o Brasil entra num mapa de um assunto que é um desafio mundial, deputada. Exatamente. O que acontece? A primeira coisa que me motivou, eu tenho obesidade. Né? Eu tenho obesidade e eu sofri na pele a questão da invisibilidade das pessoas que têm o problema da obesidade, não só dentro das políticas públicas, sim, mas de forma generalizada. Então, o que a gente via? A gente via algumas políticas fragmentadas. Então, assim, foi aprovada uma legislação que dá direito à pessoa com obesidade a isto. Eu digo, mas isso é pouco. A gente tem que ver todos os segmentos de políticas públicas, né, que estão sendo negados às pessoas com obesidade. Mas eu preciso fundamentar isso, então vamos pesquisar. Então, a população precisa compreender que obesidade é uma doença crônica, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, uma doença que não tem cura, ela tem controle, e é a segunda causa de morte no mundo. E mais, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de países com problema de obesidade. E aí as pessoas elas têm a tendência de achar que a obesidade ela é apenas um problema de saúde pública, mas ela é um problema econômico, porque as pessoas, sim, com obesidade elas estão fora, sim, do mercado de trabalho. Existe uma resistência muito grande na hora da contratação da mão de obra da pessoa com obesidade. Então, direitos assim que são muito básicos e que quem não tem obesidade não consegue imaginar, o fato, por exemplo, de você chegar dentro de uma unidade de saúde e você não ter uma cadeira de roda, sim, que acomode a pessoa com obesidade. Comigo já aconteceu de eu usar uma cadeira como essa que eu estou sentada, de escritório de rodas, sem braços, porque eu não cabia, né, nas cadeiras de rodas da unidade de saúde. É você não poder aferir uma pressão porque você não tem um tensiômetro que abarque o seu braço. É você chegar para fazer um exame, ou até mesmo num salão de beleza, e você, sim, não ter uma bata, sim, que lhe abarque. Então, assim, são coisas simples. Não poder fazer uso do transporte público ou de um transporte, seja ele qual for. Pronto, na legislação, no estatuto, dá lá o direito a todas as pessoas que usam os transportes coletivos a entrarem pela porta contrária à da catraca, para ela não passar pelo constrangimento de não passar na catraca. É muito constrangedor. Sim, né? Sim. Então, por exemplo, da política de habitação, toda unidade habitacional que for financiada pelo poder público, ela tem que destinar um percentual no térreo para as pessoas com obesidade. E os equipamentos de área comum, eles têm que estar adaptados para as pessoas com obesidade. É muito interessante a forma, a sua percepção. Primeiro que eu acho que nós percebemos algo que claramente o nosso repertório profissional, o seu como assistente social, o meu como jornalista, eles influenciam, mas a sua percepção ela é muito humana. Eu percebo quando você estava falando que você disse, Maia, a gente tinha uns arranjos legais, mas eu prestei atenção e observei o que nós não estávamos vendo, o que nós não estávamos contemplando. Isso tem uma profundidade, um nível de imersão que as legislações precisam ter, deputada. E assim, eu acho que a gente, enquanto legislador, precisa ter um conhecimento da totalidade administrativa do Estado. Então, por exemplo, lá no Estatuto, eu falo sobre a questão da educação alimentar ainda na primeira infância. Sim, sim. Aí vem o momento que eu estou vivendo agora. Uhum. O que é? Quem responde pela educação infantil é o município. Eu legislo sobre o Estado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pactuar com o município para que, dentro das escolas, do ensino infantil, se trabalhe a questão da educação alimentar. Tá, mas aí eu educo a criança lá na escola. E a família que não está recebendo essa mesma instrução? Sim. Aí vem uma outra questão. Os CRAs. Muitas pessoas, elas entendem que CRAS é um espaço para você fazer cadastro de Bolsa Família. O CRAS é muito mais que isso. Muito mais. O CRAS tem os programas de fortalecimento de vínculos familiares. Então, é o espaço para trazer as mães, para trazer a família das pessoas que têm crianças com obesidade ou pessoas com obesidade, para que a família como um todo ela participe desse processo, porque sozinho você não vai a lugar nenhum.
E você já sabia disso antes de ser presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Primeira Infância, né? Sim. Que foi isso que a levou lá, né? Na verdade, eu agradeço a confiança do presidente daquela casa, né? Ele me fez este convite e eu assumi a presidência da Frente Parlamentar, ela foi instalada recentemente e devo dizer que estou indo agora, no dia 21, para Brasília, que eu recebi um convite da Frente Mista Parlamentar do Congresso Nacional para compor a Rede Nacional de Políticas da Primeira Infância. Olha como o Piauí vai estar bem representado. A gente é que agradece ao presidente de ter sido inteligente e ter tido a visão de colocá-la nessa frente, porque a gente precisa de pessoas comprometidas, e não é só comprometido com político. Eu olho para você e eu vejo claramente a diferença que faz uma mulher, e além de ser uma mulher, porque não basta ser mulher, precisa estar capacitada, qualificada. A gente precisa ser mais do que os homens em algumas áreas para a gente se provar competente e capaz. Mas eu vejo em você uma nova geração de políticos, você entende? Que é tipo, que não é fazer... Você não pensa primeiro no voto. Não. Se você for pensar no voto, criança vota? Não vota. Será que o obeso vai sair de casa para votar se ele não tem condição de sair, nem porque ele não tem transporte coletivo? Eu acredito. Você fica pensando nas pessoas, é muito humanizado. Eu acredito muito que as pessoas, elas estão começando a evoluir nessa avaliação que elas fazem das pessoas que estão legislando em favor deles. Basta você ver, por exemplo, às vezes eu passo na rua, as pessoas me chamam, olha, eu assisti você na TV Assembleia. Eu digo, meu Deus, eu achei que ninguém assistia. Então, a gente está lá nas comissões, está sendo transmitido, as pessoas elas estão vendo. Sim. Elas estão vendo o que você está fazendo, como você está participando, a forma como você trabalha, né? E aí, é uma coisa que eu tenho batido muito lá no Legislativo. A gente precisa ter uma sintonia maior com a população, no sentido de que aprovar a lei, ela não é suficiente para garantir direito. Não, é verdade. Você tem que levar a conhecimento da população, tanto a legislação e como ela tem acesso a isso. Por exemplo, eu volto para o meu estatuto. O que foi que eu tive que fazer? Eu tive que desenhar 2 redes, uma rede de proteção e uma rede de garantia de direito. Por quê? Eu quero fazer a cirurgia bariátrica. O que eu faço? Para onde eu vou? Por onde eu começo? As pessoas não sabem. As pessoas não sabem, né? Mas eu não quero fazer a cirurgia bariátrica. Eu quero ter um acompanhamento nutricional para que eu possa fazer uma dieta e perder peso sem necessariamente fazer uma bariátrica. Como é que eu faço para ter isso? O estatuto, ele garante esse direito. Agora, eu tenho que construir essa rede. Essa palavra eu acho que ela é mágica e poucos políticos e poucos de nós em todas as áreas têm a exata ideia, né, da importância do que é uma rede de apoio. Gente, uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio de amigos, uma rede de apoio financeira, uma rede de apoio política. Porque eu acho assim que no Brasil a gente criou um ranço de política e é totalmente equivocado, gente, porque as políticas públicas nascem nos poderes, né? Ou são executadas, ou fiscalizadas, ou devem ser por eles. E você tem essa consciência. Porque se eu não estou feliz com o cenário político que eu estou vendo, eu vou em busca de fazer parte dele para que eu possa fazer diferente. Para mudar, você precisa entender e se informar. E você, já que a gente está falando do mês das mulheres, você presidiu a Comissão de Defesa do Direito da Mulher, né? Sim. Você gosta de problema, né? Na verdade, eu entendo. E a gente gosta que você gosta de problema. Eu acho que é uma missão muito nobre. Essa missão de você legislar em favor do povo. Essa coisa de você buscar a igualdade de oportunidades. Sim. Né? Então, só voltando ainda um pouco para o meu estatuto, concluindo, só essa rede que eu desenhei, ela não era suficiente, eu tinha que fazer uma rede de garantia de direito. Porque na hora que o meu direito for violado, para onde eu vou? A quem eu vou recorrer? Sim, concluindo o que você estava falando da só importância, então, que não basta só a lei. A gente criou as 2 redes. Agora, qual é o momento? É de levar esta informação à população. Gordofobia não é crime nesse país ainda. Então, se eu tenho o meu direito violado, eu vou aonde? Eu vou na Delegacia de Direitos Humanos. Está lá no Estatuto mostrando.
Sim, eu tenho o Ministério bem Público, claro. tá? Que é o fiscal da lei. Então, se eu chego num restaurante e o restaurante não tem cadeiras para que eu possa me sentar de forma confortável, eu sendo uma pessoa obesa, esse restaurante vai ter que se adequar. Sim. Sabe? Só quem passa por isso, Maia, entende. É você chegar, por exemplo, num restaurante, numa praça de alimentação, e você ter que colocar 2 ou 3 cadeiras de plástico uma sobre a outra, para você sentar sem o risco de que quebre e você caia. Né? Então, só quem passa por esse tipo de situação é que entende. Então, só complementando, o que é que eu entendo? Não basta legislar. É necessário que essa legislação ela chegue até a população, não só como lei, né, mas principalmente como você ter acesso, tanto à proteção quanto à garantia de direito. E nós avançamos também na Assembleia Legislativa, porque o presidente Franzé, atendendo a uma reivindicação nossa, né, da bancada feminina, ele condensou todas as leis que existem hoje a nível do estado do Piauí num link dentro do site da Assembleia. Então, você vai lá no site da Assembleia, você clica lá, você vê todas as leis que existem de proteção e de garantia de direito à mulher. São muitas, deputada? São muitas. Acontece que as mulheres elas não têm conhecimento. Se você analisar o tanto de política pública que existe hoje em favor da mulher, a gente não consegue entender, por exemplo, por que mulheres com medida protetiva ainda são assassinadas. Sim. Né? Por que a gente tem a patrulha da Lei Maria da Penha aí e a gente ainda vê ser crescente o número de violência doméstica? Alguma coisa está errada. E o que é que está errado? É o não conhecimento do acesso a essas políticas. É o não conhecimento de fazer valer o meu direito. Então, eu não tenho só que legislar. Eu tenho que legislar e eu tenho que levar ao conhecimento da população como ela vai ter acesso a esses direitos. É sem dúvida interessante que eu fiz uma postagem recente na minha rede social, elencando pelo menos 8 temas que mulheres a gente precisa conversar, pensar e agir sobre isso e denunciar. Aí eu falo da misoginia, eu falo do machismo, eu falo do estupro, eu falo do abuso, eu falo de... São coisas... Sabe o que é assim você experimentar um silêncio ensurdecedor? Porque se eu tivesse colocado uma frasezinha qualquer, coach, lá, tipo assim, as pessoas amam frases quando você toca na ferida e toca de forma muito potente, que eu penso que é o que você faz, quer dizer, trazer à tona de forma potente, você pensa a lei, você pensa a rede, você pensa quem fiscaliza, se é só municipal, como que o municipal conversa com o estadual. E aí faz a coisa acontecer, porque eu acho que a desinformação e a falta de consciência, tanto das pessoas que precisam ser beneficiadas, como das pessoas que precisam legislar, fiscalizar e dos poderes, é tanta que a gente cai num abismo, deputada. Exatamente. E aí não adianta nada você aprovar uma legislação que ela não vai, de fato, fazer efeito na vida das pessoas. Né? Sim. Eu fiquei muito feliz também, assim, porque eu fui surpreendida. Quando eu pensei no Estatuto, eu não pensava que nós seríamos a primeira lei do Brasil. Quando, de repente, Você não fez com essa intenção, né? Não fiz. Quando, de repente, começou a sair na mídia e eu comecei a ser procurada por pessoas de outros estados. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Né? Então, bom. A gente recebeu uma visita de parlamentares do estado do Ceará. Né? Querendo saber. Querendo conhecer, eles deram entrada na lei lá no estado do Ceará, me convidaram para participar de uma audiência pública e lá no estado do Ceará a lei chama-se Lei Simone Pereira. Né? Não sabia disso. E eu fiquei muito feliz, assim, porque é um estado que reconhece. Emocionada, né? Eu realmente me emocionei porque eu não tinha essa pretensão. Lei Simone Pereira no Ceará, no estado do Ceará. O Estatuto da Pessoa com Obesidade. Eu não sabia disso. Então, assim, quando eu não fiz com essa intenção. Né? Então, o reconhecimento ele veio naturalmente. E a senadora Jussara Lima ela está organizando no Senado uma audiência pública que deverá acontecer até, no máximo, maio, onde nós vamos discutir o Estatuto, porque, por exemplo, tem algumas coisas que eu não posso legislar. Né? Só o Senado, só o Congresso. Por exemplo, as pessoas que fazem a bariátrica, elas têm que ter uma suplementação alimentar por conta da questão da absorção. São medicações que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Sim. Então,
as pessoas que fazem a bariátrica pelo SUS e que estão no CAD único, elas precisam receber essa medicação através do SUS. E elas não têm condição. Não tem, porque não existe uma legislação específica. Então, é necessário que o Congresso Nacional, né, ao discutir a questão do Estatuto, amplie isso. É necessário, por exemplo, legislar para que os transportes aéreos não cobrem 2 passagens das pessoas que são obesas e ocupam dois espaços. Porque eles não têm espaço para essas pessoas. É um absurdo isso. Dentro do nosso Estado, qualquer ônibus intermunicipal, ele está privado, né, desse tipo de cobrança. Não pode. Né? Mas eu só posso legislar em favor do meu Estado. Olha a diferença que faz. Você entende, internauta e telespectador no Brasil inteiro? A diferença que faz é você ter consciência do que é o seu papel. Quer dizer, é uma mulher, deputada estadual, no Piauí, fazendo a diferença no Brasil, porque ela simplesmente tem consciência da importância do que ela faz, do impacto na vida das pessoas do que ela faz. Isso é muito importante. E eu estava vendo aqui outras coisas. Equiparação salarial de assistentes sociais e psicólogos. Claro que a gente depende totalmente, né? Na verdade, alguns colegas assistentes sociais me procuraram, né, por conta de um processo de busca de equiparação salarial dentro do município, que estava parado desde 2019 e que é importante na Câmara. Porque fazer um mapa da assistência social. Eu abracei essa questão, de fato, fomos para cima e conseguimos o apoio da Câmara Municipal, conseguimos fazer que o processo andasse, conseguimos aprovar a equiparação salarial. Não, ela não fica na Assembleia, gente, ela vai para a Câmara, ela vai para o Palácio, ela vai para a Prefeitura, ela vai para Brasília, ela vira nome de lei no Ceará, não e para. nós conseguimos, né? E dos psicólogos também, né? Psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, radiologistas e administradores hospitalares. Foram 5 categorias que foram beneficiadas. E todas importantes, e todas elas dialogam e têm conexão com aquilo que é a tua atuação. E agora também acabei de dar entrada no indicativo de lei, para beneficiar, primeira mão para você, para beneficiar a nossa categoria. Existe a legislação a nível federal sobre a questão da jornada, né? São 30 horas semanais para o assistente social. E aqui no Piauí ainda existe a jornada de 40 horas. Então, eu tive uma conversa com o governador, ele assinou positivamente que a gente realmente tem que cumprir a legislação federal, e eu dei entrada essa semana no indicativo de lei, e a gente vai aprovar. Eu estou hoje na CCJ, né? Estou participando da CCJ, nós vamos aprovar para que a carga horária do assistente social aqui no Piauí cumpra o que está determinado na legislação federal, e nós possamos ter 30 horas semanais. CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, tá, gente? Deixa eu falar para vocês. Tem também a questão... Eu fiquei curiosa sobre esses repasses ao Hospital São Carlos Borromeu. A solicitação de regularização, eles estavam sem repasse? Veja bem, o Hospital São Carlos Borromeu é o hospital que serve a região da Grande Pedra Mole, da Grande Socorro. Sim. Eu não sei se... Que é uma região gigante. Nós somos 70 mil habitantes. É muita gente. Né? Nós somos 70 mil habitantes. E o que acontece? Eles estão receberam a semana passada o repasse do mês de setembro. Então, são servidores que estão há 3 meses sem receber. Mais, né? Agora, né? Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Isso. Eles conseguiram ainda, com o recurso deles mesmo, fazer com que esse atraso salarial fosse de 3 meses. Né? Mas a coisa começa a ficar insustentável, começa a ter problema nas questões estruturais também. Então, o que a gente fez? A gente fez uma visita ao hospital, convocamos as lideranças locais, né, a FUNACI, que é uma fundação que mudou a realidade da região da Grande Socorro, porque eles trabalham educação, assistência social e saúde. O padre Humberto, todo mundo sabe o trabalho maravilhoso que ele fez naquela região. E nós fizemos uma visita, fomos ver em loco a situação, depois convidamos alguns parlamentares, né, e inclusive o doutor Paulo Márcio, que tem feito uma gestão excelente à frente do HU, para que fôssemos lá visitar, e nós conseguimos já uma doação de 20 estetoscópios pediátricos. Eu não sei também se vocês sabem, mas o segundo hospital com maior índice de cirurgia pediátrica aqui em Teresina é o São Carlos. O São Carlos só perde para o hospital infantil, em cirurgia pediátrica. Então, é muito importante isso. Então, a gente recebeu uma doação de 20 estetoscópios
pediátricos, um novo arco cirúrgico, né? Recebemos uma doação de um aparelho de ultrassonografia, nós mobilizamos alguns parlamentares para que nós nos juntássemos e colocássemos emendas para que a gente possa mexer na questão estrutural, melhorar os banheiros, melhorar gente, a um qualidade. hospital de referência sem estrutura. Então, a gente os médicos, os enfermeiros e os funcionários estão fazendo ele ser uma referência, né? Eu costumo dizer que, para mim, o pessoal da FUNACI, o pessoal do São Carlos, as pessoas que estão envolvidas naquele projeto que começou com o Padre Humberto, eles têm um nome, resistência. É resistência. Eles são porque fortes. Não é brinquedo, não é brincadeira. Muita gente já teria desistido. Aí eu fico olhando, a gente já chegando ao final da nossa entrevista, é difícil dizer quais são as suas bandeiras, né? As verticais em que você trabalha. Mas é difícil, mas ao mesmo tempo a gente vê com muita clareza como elas estão interligadas. Olha, a gente falou aqui sobre a defesa das pessoas com obesidade, né? Nesse que foi vanguarda, que coloca o Brasil, desperta o Brasil para um assunto que é mundial, que deu a deputada, o nome da deputada no Ceará, o nome dessa lei lá é o nome da deputada Simone Pereira. Atenção à primeira infância, assistência social, né? Proteção social, garantia de direitos, que a gente fala assim, é tão bonito falar, a gente olha na Constituição, olha na Lei Universal dos Direitos Humanos, olha em muitas leis municipais, estaduais, federais, em muitos estatutos, mas na prática. Eu penso que você está olhando a prática. Né? Quando eu sempre falo que a minha bandeira, ela se resume na proteção social e na garantia de direito. Por que isso? Porque isso acaba envolvendo todos os segmentos de política pública. Sim. Então, por exemplo, uma criança que tem deficiência, ela tem direito à educação especial, né? Sim. Mas aí ela acaba tendo o direito dela violado. Então, isso é violação de direito. Quem vai garantir? Quem vai fiscalizar? É minha bandeira a garantia de direito. E outra coisa que você se preocupa é o literacy, é o letramento, é fazer com que as pessoas conheçam aquilo que elas têm direito. Que muita gente não tem noção, né? Aí tem a questão de mais mulheres na política partidária, que eu acho que você inspira nesse sentido. Acho assim, claro. Eu costumo até não ser muito, não romantizar muito. Eu costumo dizer o seguinte, se você olhar de 1932, quando nós passamos a ter direito ao voto, sim, aos dias de hoje, Maia, a gente vai entender que avanços houveram. Agora, o que a gente não pode permitir é que os espaços que foram conquistados através de lutas históricas não sejam ocupados por nós. Nós não podemos permitir que os partidos nos usem como candidatos laranja apenas para cumprir uma cota que está na legislação. Sim. E vem sendo muito debatido isso, né? Com a razão. gente precisa ocupar esse espaço. Eu vi essa semana na internet uma coisa que eu agora estou assimilando no meu discurso. O nosso papel no processo político não é distribuir santinho, não é segurar a bandeira. É participar ativamente das discussões, do processo de conscientização política. Sim. E entender que nós, mulheres, não é uma questão de gênero, é uma questão de capacidade, de compromisso e de vontade política. Né? Que a gente possa, de fato, ocupar esses espaços, para que a gente possa avançar ainda mais. Tramita no Congresso Nacional a extensão das cotas, não só para a participação na chapa, mas no assento. Para a gente conseguir ter direito a isso, é necessário que a gente participe de forma efetiva do processo político. Então, esse é um ano para a gente refletir sobre isso, abraçar essa causa e entender. Hoje, nós somos 5 deputadas com assento na Assembleia Legislativa, quando a gente sabe que mais da metade da população, do eleitorado, é mulher. Então, nem nós estamos votando em nós. Então, precisamos refletir sobre isso, assumir essa responsabilidade, porque só vai legislar em favor da mulher quem sente na pele a violação do direito e, principalmente, a exclusão que a gente sofre em todas as áreas, em todos os segmentos da vida. Em todos os âmbitos, eu acho que assim, claro, é muito claro isso. E eu acho assim, que é tempo da gente, já passou do tempo, mas dar visibilidade a essas plataformas, sabe? Assim, e a gente precisa entender. Olha, pode parecer brincadeira, Maia, mas veja bem. Fortalece. Tem bem aqui um juiz de futebol, certo? Você vai xingar e agredir, você agride a mãe. Seu filho disso, seu filho daquilo. A esposa. Né? Para chamar um homem de corno, eu estou ofendendo a mulher, porque para ele ser corno, a mulher teve que botar chifre nele.
E a gente vê isso de forma... A gente naturalizou. Naturalizou uma coisa que a gente não pode aceitar. Eu tenho depoimentos no meu Instagram de mulheres que têm obesidade e que dizem assim, eu estou depressiva, meu casamento acabou porque eu sou gorda. Não, as magras também são traídas, não é uma questão física, é uma questão de caráter. É uma questão de caráter. Né? E a gente tem a tendência de assumir essas culpas. E a gente precisa entender que não são culpas nossas. A gente precisa entender qual, de fato, é o nosso papel e o nosso valor dentro da sociedade, dentro do contexto familiar. Sem dúvida. Deputada Simone Pereira, muito obrigada pela entrevista. Eu acho que de todas as entrevistas que a gente vai fazer no mês de março, com certeza essa é uma das mais impactantes, porque ela impacta a nossa percepção em relação ao que é política pública, ao que é política, ao que a gente tem dado visibilidade, a como a gente conhece as plataformas das pessoas que nos representam. É necessário conhecer para a gente poder se mobilizar. E a deputada disse algo que eu acho que é super importante. Não é só uma questão de gênero. É uma questão de capacidade, de competência, e que eu acrescentaria, é uma questão do arquétipo feminino. Veja quantas guerras tem no mundo hoje. Tem alguma mulher sendo presidente de um desses países? Se tivesse, essas guerras estavam no nível de desumanidade que a gente tem hoje? Quantas mulheres estão no fronte, mas no fronte, mulheres grávidas, mulheres sem os seus filhos, mulheres saqueadas, mulheres estupradas, mulheres abusadas. A mulher e o estupro e tantas coisas virou uma arma de guerra. Então, eu acho que está na hora de despertar. A intenção desse programa no mês de março é a gente mostrar vozes como a sua. E vozes como a sua, está ouvindo, Cleiton? Eu não te disse? Toda semana eu digo, a voz feminina é a voz do século XXI e você é uma delas, com certeza. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela coragem, pela força, pela percepção, porque muitas vezes a gente está à toa em alguns lugares e você definitivamente sabe exatamente o que quer e o que quer fazer e para quem quer fazer. Isso é muito claro. E você, como profissional, você teve a sensibilidade de trazer essa discussão, né, para que as pessoas... Você tem esse poder, você é um instrumento, né, para que as pessoas possam, de fato, ter conhecimento das coisas. Você teve essa sensibilidade, porque você também é mulher. Porque sou mulher e estou num grupo de comunicação que permite que as mulheres tenham voz. Pode botar aí, quantas são as apresentadoras e quantos são os apresentadores? Rapaz, a mulherada aqui está ganhando também. E é uma percepção de cultura corporativa, né? Então, assim, que isso fique claro também. Olha, eu vou para um breve intervalo comercial, estou impactada com essa entrevista. Preciso dar uma respirada, retomar, porque a gente ainda tem mais falando nisso. Não sai daí, até já.